Ô, professor Mairovich, vamos lá. Eu acho que um ponto muito curioso que está em debate neste momento é essa situação do terrorismo, né? A lei antiterrorismo que volta a ser discutida. O próprio governador Tarcísio de Freitas, agora no final desse vídeo que a gente assistiu, ele dizia que é preciso olhar essas facções como facções terroristas. O senhor que entende super a respeito disso, queria entender, é preciso ter uma modificação na nossa lei e realmente transformar essas facções em facções, olhar para elas como facções terroristas? A gente pode dizer, por exemplo, que o Comando Vermelho é uma facção terrorista, o PCC também? Olha, Fabíola, toda vez que esse governador de São Paulo fala sobre segurança, fala sobre crime, ele cai no campo da estultice. Para não dizer que eu estou dando opinião pessoal, tem aqui duas obras em mãos. Uma cuida do terrorismo e do antiterrorismo no século XXI. É de um professor da Universidade de Trento, especializado em terrorismo e fala sobre o terrorismo no século XXI. Outro é uma obra clássica do saudoso professor Walter Leclerc, que fala sobre o novo terrorismo. E aqui dentro ele fala de 150 definições sobre terrorismo. Mas os dois e todos os estudiosos falam que são fenômenos diferentes, coisas diferentes, que o governador de São Paulo, que é um ignorante de primeira nessa área, é um ignorante total, não consegue enxergar, separar o sol da lua, não consegue separar. Por quê? Quando se fala em crime organizado, esse é o gênero. E o crime organizado tem duas espécies. Uma é o crime organizado, cuja ideologia, atenção, a ideologia única é o lucro, é a vantagem econômica. Daí se falar em crime organizado de matriz mafiosa, ou seja, PCC, Comando Vermelho. Agora, a outra espécie é o terrorismo, onde a ideologia é totalmente diversa. Não é a finalidade de lucro, mas é o quê? Uma violência política, ideológica. Basta a gente ver Al-Qaeda, ver todos esses movimentos que são efetivamente terroristas. O que o governador não sabe também, não sabe e fala bobagem, só bobagens, é o seguinte: uma coisa, Fabiola, é eu jogar uma bomba na casa do meu vizinho. Eu estou usando um método terrorista. Outra coisa totalmente diferente é uma organização que prepara, por exemplo, e realiza ataques às Torres Gêmeas, como aconteceu no, no passado. Então, são coisas diferentes que não se consegue. O que o Trump fez e a direita radical, atenção, radical, não racional, a radical norte-americana faz? E o Trump está usando agora, inclusive no caso da Venezuela. Ele junta e fala narcoterrorismo, ou seja, organizações criminosas que usam também o terrorismo, mas usam um método terrorista. Basta a gente ver no México. Eles atiram, matam, cortam a cabeça, jogam a cabeça na estrada, faz de bola de futebol nos presídios. Então, veja, não dá para confundir o que? Crime organizado transnacional de matriz mafiosa com organizações terroristas ideologizadas. No crime organizado, o PCC faz acordo com todo mundo, a máfia faz acordo com todo mundo, porque o que eles querem é o lucro, é o dinheiro. Daí se falar que a grande arma para se reprimir
o crime organizado de matriz mafiosa é se atacar a economia deles. Por quê? Porque a vida deles é uma vida para se obter lucro, uma vida dessa organização. Então, governador, mais uma vez, dá para calar a boca? Uau! Fabiola, Fala, Josias. se me permite, aqui também há uma disputa entre o governo Lula e esses líderes da direita nacional. O governo Lula está apostando agora num projeto que está se discutindo se vai hoje ainda, se vai nos próximos dias para o Congresso, um projeto antifacção, que aperfeiçoa a metodologia de combate ao crime organizado no Brasil, eleva penas, transforma em crime hediondo, e a direita vem com essa lei antifacção, aliás, antiterrorista. Então, de um lado, o governo propondo o aperfeiçoamento do combate às facções criminosas, até outro dia chamava esse projeto de lei antimáfia, agora está sendo batizado de projeto antifacção, e a direita vem com essa proposta de transformar tudo em terrorismo. Nós já temos uma lei antiterrorismo, de 2016, foi aprovada em 2016. E essa lei prevê que, para que uma conduta criminosa possa ser considerada como terrorista, é preciso que por trás dela esteja uma razão que envolva xenofobia, discriminação, preconceito de raça, cor, etnia, religião. E esse projeto que o Tarcísio de Freitas quer empinar, que está tramitando na Câmara, prevê que o domínio, impor o domínio ou o controle a uma área territorial, como faz o Comando Vermelho, como fazem várias milícias no Rio de Janeiro, esse domínio territorial seria visto como uma atuação terrorista. Então, as facções que dominam comunidades, que impõem as suas regras aos moradores dessas comunidades, seriam tratadas como terroristas, essas facções, e os seus membros serão enquadrados como terroristas, que é o que deseja o governo dos Estados Unidos, que tentou, inclusive, enfiar goela abaixo esse entendimento já na gestão Bolsonaro, não conseguiu, agora está voltando, esse projeto já tem urgência aprovada, então está na bica de ir ao plenário, e o Hugo Mota está acenando com a hipótese de levar à votação isso nos próximos dias, na primeira semana de novembro. O relator disso, Fabiola, é o Guilherme Derrite, o secretário de Segurança do Tarcísio de Freitas. Ele pediu licença do mandato e deve voltar, semana que vem ele deve estar voltando para a Câmara para reassumir o mandato, vai sair momentaneamente, vai deixar o cargo momentaneamente só para trabalhar na relatoria desse projeto. Então, de novo, aqui nós temos uma disputa insana entre direita e esquerda, conceitos diversos, todo mundo conclui e intui que é necessário apertar os parafusos da política de combate no Brasil a essas facções criminosas. Agora, apelidar de terrorista o que não é terrorista, isto é uma excrescência desnecessária no processo. Então, um conspira contra o projeto do outro, provavelmente ambos fracassarão, porque aprova na Câmara, depois derruba no Senado, e fica o Brasil rodando, o tema da segurança pública rodando como um parafuso espanado, sem encontrar solução, Fabiola. De novo aqui, há uma conspiração dos políticos brasileiros, das diferentes facções, as facções da direita, as facções da esquerda, elas conspiram entre si para que o Brasil não tenha o aperfeiçoamento dessa política de segurança. Então, estamos aí, estamos rodando como parafuso espanado, Fabiola. É claro que os políticos, eles usam isso, né, para também estar em evidência, porque a sociedade está cobrando. O presidente da Câmara, Hugo Mota, promete colocar já em votação na segunda-feira, de repente, uma revisão dessa lei antiterrorismo. Eles querem colocar nessa proposta, inclusive, no rol de motivações, né? Por isso colocar, de repente, as facções como facções terroristas, impor o domínio ou o controle de área territorial, que é o foco, inclusive, que está lá na questão do Rio de Janeiro, no Morro da Penha e nos demais. E referência direta a essas facções que dominam as comunidades e que impõem as suas regras, né? E impõem, colocam as barricadas.
Vamos lá, Schneider. Será que transformar isso... Fabio, Fala, Mairovich. Fabio, só para completar em cima disso que você está bem colocando, nós tivemos e temos uma Convenção das Nações Unidas sobre criminalidade organizada. É um instrumento jurídico das Nações Unidas, onde o Brasil é subscritor, isso já foi aprovado no Congresso. Ele parte, evidentemente, do Código Penal italiano, porque é lá o local onde nasceram as máfias, e vejo qual é a definição da lei italiana para organização criminosa, aspas, de estampo mafioso, a organizações criminosas de matriz mafiosa. Ou seja, item 1, controle de território. Item 2, controle social, porque quem tem controle de território tem controle social. Item 3, difusão do medo. São esses 3 itens, essas 3 elementares, esses 3 elementos do tipo penal. Então vejam o que está se fazendo. Então eles estão destacando que é da essência da criminalidade de matriz mafiosa, ou seja, o controle do território, porque dentro do seu território vai ter a lei, inclusive a lei do silêncio, que é a omertà, mas vai ter também a influência eleitoral, a pressão eleitoral para que dentro daquele território se vote conforme determina o crime organizado. Percebe que isto aqui, e o Josias colocou bem, então não se aperta o parafuso direito e se usa no mais descarado populismo, atenção, no mais descarado populismo, o rótulo, veja que rótulo forte, narcoterrorismo é um rótulo forte, mas a necessidade das pessoas sentirem a diferenciação, se fazer o tratamento adequado e fortíssimo, com penas duríssimas. Por que eles não pensam, como pensou a Europa, em se ter um código penitenciário? O Brasil nunca teve código penitenciário, só tem lei de execução. A resposta... Esse código penitenciário... Deixa eu só abrir o espaço também para o professor Schneider. Eu sei que ele é corintiano, professor Mairovich, mas deixa ele falar um pouco. Ô, Schneider, essa questão da resposta que o legislativo traz para problemas urgentes, né? Aí eles levantam essa história. Ah, não, então tem que colocar as facções como facções terroristas. Isso vai resolver a questão da segurança pública no país? Eu acho que não, como aliás, assim, essa tradicional do legislativo acordar nesses momentos e tentar também pegar um naquinho do protagonismo da questão, né? Eu acho interessante a gente ver o seguinte, quer dizer, esse pessoal que está nas comunidades, ele já comete uma série de crimes que já são tipificados. Não quero invadir a sua área, professor, e quero terminar com uma pergunta ao senhor. Então, eles estão lá torturando, muitas vezes, corrompendo a polícia, estão lavando dinheiro, estão traficando, estão se organizando numa organização criminosa. Ou seja, tem uma série de crimes que são cometidos e que já estão tipificados no Código Penal. A segunda questão é que eles não estão lá por acaso. Alguém foi leniente ou, no mínimo, concorreu para que eles pudessem estar lá, né? E é o Estado brasileiro. Eu acho que a gente tem uma certa, talvez por conta da nossa herança da Torre do Tombo, uma certa paixão por achar que uma lei vai resolver um problema. Foi assim com a adultização, recentemente. Cada hora a gente inventa uma coisa. Mas, a rigor, nada proíbe as polícias federal e as polícias estaduais, o Ministério Público, etc., de colaborarem. Nada proíbe as polícias de colaborarem entre si. Muitas vezes a Polícia Civil e Militar, em alguns estados, não colaboram. Então, será que não está faltando a gente cobrar e o próprio o executivo, enfim, trabalhar para que essas questões ocorram? Será que a gente precisa de uma lei? E aí eu acredito que não. Eu acredito em processos incrementais. Vai lá, faz uma operação conjunta, mostra o que está acontecendo de forma transparente, trabalham juntos Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público, como deu certo aqui na Operação Carbono,
que começa, ninguém diz, mas com o próprio Ministério Público Paulista. Não foi nem com o governo federal, nem com o governo estadual, que trabalharam juntos. Então, eu queria perguntar para o professor, que eu acho que tem mais possibilidade do que eu de responder, o arcabouço legislativo, professor, hoje, ele já não dá conta do efetivo combate ao crime, da desocupação dos territórios, da ação da polícia usando a força quando necessário? Bom, a pergunta é a pergunta que tem que ser feita sempre. Veja, eu também concordo que nós temos aí uma legislação, mas o que a gente precisa não é criar novas leis, é aperfeiçoamento das existências, das existentes. E mais do que isso, professor, nós precisamos tirar da nossa legislação alguns pontos, ou seja, a nossa legislação é uma colcha de retalhos, como o senhor bem colocou, aparece uma ocorrência e depois da porta arrombada se vai fazer uma lei. Então, o Brasil virou, em termos penais e no processo penal, o que é uma colcha de retalhos. A necessidade da gente fazer um aperfeiçoamento para que uma não choque com a outra, uma não diz a outra. Então, há essa necessidade. E veja, o José colocou, eu vou responder, ele falou da necessidade da cooperação. Um juiz que foi dinamitado pela máfia dizia que o crime organizado é transnacional. Basta ver as armas que chegam, a droga que chega, a cocaína que chega, o armamento pesado que chega. Bom, se o crime é transnacional, dizia o juiz mártir da luta contra o crime organizado, Giovanni Falcone, se o crime é transnacional, sem cooperação internacional, não há qualquer possibilidade de se contrastar, de se reprimir. Agora, vamos pegar esse ensinamento e colocar aqui no Brasil, que é uma federação. Ora, se não houver cooperação interestadual, evidentemente que o crime organizado, que se estende, vai ficar na frente dos estados federados. E vejam, o último ponto. O governo federal resiste, atenção, resiste, não quer colocar o quê? Um órgão coordenador. Na Itália, na Alemanha, na França, existem o que é chamadas procuradorias nacionais, tá? Antimáfia. E o que elas fazem? Fazem a coordenação. Juntam. E o que foi fazer o Lewandowski no Rio de Janeiro? Foi propor um escritório, um escritorinho, para evitar trombadas, para ter uma coordenação melhor, uma conversa, uma interlocução melhor entre o estadual e o federal. Vejam a necessidade de uma procuradoria ou de uma agência nacional coordenadora. E isso, pasmem, atenção, pasmem, o ministro Lewandowski, levianamente, não quer.